E todos nós vamos abrir na epístola, a primeira epístola do apóstolo Pedro, fica mais lá para o finalzinho da Bíblia, um pouco antes do Apocalipse, é a primeira epístola de Pedro. O capítulo é o 4, a partir do verso 1 ao 11. A mensagem será Vivendo para a Glória de Deus em Tempos Difíceis. Deus abençoe, irmão Josafá. Amém, Master. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a leitura então, irmão. 1 Pedro, capítulo 4. A leitura será do versículo 1 ao versículo 11. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, vivais mais segundo não vivais mais segundo as concupiscências do homem, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correredes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardentes amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para sempre. Amém. Bem, irmãos, essa epístola é uma carta escrita para encorajar os cristãos naquela época. Talvez porque as coisas estavam evoluindo, o tempo estava passando, e alguns poderiam, por conta de ardente perseguição que eles estavam sofrendo, alguns poderiam estar até desanimando, né? Ou achando que Jesus não viria mais, né? E essa carta, gente, ela foi espalhada por toda a Ásia Menor, toda aquela região. Por isso essas cartas, elas são escritas aqui no começo, quando fala da carta do apóstolo, ó, primeira epístola universal. Quando eles colocam universal, que não era uma carta endereçada só a uma localidade. Quando eles colocam universal, significa para todos os cristãos. Ou seja, aonde esta carta chegar. E Pedro aqui, irmão, ele exorta que a gente permaneça firme na fé. E para que a gente vive um modo digno do evangelho. Lembre-se, irmão, para isso, Jesus morreu na cruz. Para quê? Para dar você consciência do que nos espera no futuro, para dar a nós a esperança de que estamos livres do que vem sobre o mundo e para nos dar uma nova vida debaixo da graça de Deus, mesmo que em vida e em meio às diversidades. É isso que o apóstolo Pedro está colocando aqui. Portanto, a gente deve começar essa epístola, nessa exortação, fazendo a seguinte pergunta: como então nós poderemos viver para a glória de Deus quando nós somos confrontados com hostilidades, com desprezo da própria família, às vezes, ou das pessoas,
em meio a sofrimento, em um mundo que está tão distante do reino de Deus. Como a gente pode viver para a glória em um mundo contaminado pelo pecado, aonde o certo no mundo é viver para o pecado, é viver, como tem música que fala, vida leva eu, deixa a vida me levar, isso é o pecado. Portanto, a gente vai agora, vamos ler aqui, primeiro e segundo verso. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, portanto, irmão, ele está querendo dizer aqui, considerando que Jesus, ele passou por tudo que ele passou, irmão, todo o sofrimento, e até muito mais, que talvez a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Nós devemos, como o apóstolo Pedro está falando, pensar como Jesus pensou, viver como ele viveu. Pense no sofrimento como uma maneira, irmão, de nós abandonar os maus hábitos, aqueles velhos hábitos pecaminosos que insiste em se levantar na nossa vida. Né? Da gente achar que a gente pode conseguir ter uma vida de bonança, uma vida regada em prazeres e ao mesmo tempo achar que somos cristãos. Não é isso. A carta está exatamente combatendo isso. Está falando, já que Cristo padeceu na carne por nós, armai-vos também com esse pedaço, com esse pensamento, ou seja, sofra também na carne para a glória de Deus. Só assim, irmão, nós seremos capazes de viver uma vida livre para buscar a Deus de verdade. Quando o seu pensamento está armado em viver para a glória de Deus, ainda que você caia, irmão, Deus o sabe, que até a sua queda aconteceu ali porque você está lutando e se esforçando para agradar a Deus. Aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo também, 1 e 2, o apóstolo está ensinando para a gente, pois, uma vez que Cristo sofreu na carne, arme-se também vós com a mesma disposição que ele. Ou seja, conecte o sofrimento de Cristo ao nosso. Eu estou passando isso? Tente lembrar, Jesus passou coisa pior. Jesus passou coisa pior porque me amou. E eu vou resistir a essas coisas, porque eu amo Ele. Se Cristo sofreu por nós, irmão, nós devemos estar prontos para sofrer por Ele também. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqui. A gente precisa ter, como ele está falando aqui, a mesma disposição. A mesma disposição significa ter a mesma mentalidade de rendição à vontade de Deus. Eu devo me render à vontade de Deus. E você não vai conseguir isso se você não estiver em constante oração, irmão. Jejuando também, lendo a palavra. Porque a palavra nos leva para um pensamento cristão. Se você se afasta da leitura da Bíblia, se você se afasta do estudo da palavra de Deus, se você se afasta do meio da igreja, você acaba perdendo aos poucos o sentimento de cristão. E a gente nem percebe e está voltando a falar como as pessoas do mundão. A igreja, irmão, um dos pontos da igreja é manter nós unidos, porque aqui se faz a manutenção. É aqui que você relembra a cada culto quem foi que morreu por você. A cada culto que você vem aqui e você ouve a pregação, ou quando você está lendo a Bíblia na sua casa, lendo de verdade, não é só passando o olho para dizer que leu aquele dia, lendo de verdade. Você está relembrando o amor de Deus e você está alimentando essa força em você para continuar lutando contra o pecado. Isso aqui
não é sobre sofrimento, irmão, mas sobre aceitá-lo como parte da nossa jornada cristã. Porque essa é a vontade de Deus. Deus deu tudo o que Ele tinha por nós. E hoje, o que você está disposto a dar a Deus de volta? Porque aqui o apóstolo Paulo está falando, porque aquele que sofreu na carne, irmão, cessou do pecado. Não que ele pecasse, cessou o pecado, não alcança mais. Ou seja, não tem como tentá-lo fazê-lo pecar. Como a gente vê na Bíblia diversas vezes, o pecado tentando Jesus. Ah, se tu é Deus, né? Lança-te daqui para baixo. Ah, faça isso. E aquilo tudo eram tentações. Mas lembra-se, o tempo que nos resta agora não é para nós viver segundo as nossas paixões, os desejos que você tem no seu coração, que você sabe que você tem, mas é para a gente viver segundo a vontade de Deus. E quem ama Deus, irmão, vai se esforçar para isso. Se esforça, meu querido. Deus vai te ajudar. Se esforce. O amor, quando entra o amor divino em nós, o amor de Deus, irmão, as coisas não passam a não ser mais pesado. As coisas ficam mais fáceis, porque quando você faz o que você ama, é mais fácil do que você fazer por obrigação. E aqui no versículo 3, 4 e 5. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não recorrerdes com eles nos mesmos desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Ou seja, eles acham estranho que vocês não querem mais viver a mesma vida que eles e agora ficam blasfemando de vocês, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Vocês, irmãos, nós, como diz aqui, não vivam mais aquela velha vida que a gente levava antes. Uma vida que ignorava Deus. Nas festas da noite, nas bebedeiras e depravações. Mas chegou a hora de se livrar disso de uma vez por todas, irmãos. Lembra, você morreu. Quando você creu, acabou aquela vida daquele homem, daquela mulher. Morreu, irmão. Aceita que aquilo está morto. E a vida que você tem agora não é mais tua. É de Deus, é para a glória de Deus. E obviamente, irmão, os amigos daquela época que você tinha, não vão entender isso. Porque se eles entendessem isso, eles estariam no seu lugar agora. Mas Deus te deu um presente. Mandou na sua vida o evangelista. De alguma forma você ouviu o evangelho pela boca de alguém. E ele colocou no seu coração fé para que você aceitasse essa palavra. E hoje você está aqui. E ele não só fez isso, mas como constantemente Deus nos encontra e vem trazendo palavra, e vem trazendo exortações. Deus vem animando a nossa fé. É Deus alimentando a nossa fé como um regador que joga água sobre uma semente que foi plantada. Se parar de regar, a semente morre. Portanto, irmão, entendam uma coisa. Ainda que essas pessoas não entendam você, você precisa entender uma coisa. Você não tem nenhuma obrigação com elas. E essas pessoas serão chamadas no tempo certo à responsabilidade de dar conta a Deus por terem rejeitado o Filho dele. E naquele dia, você vai dar graças a Deus por não estar do lado deles. Hoje eles riem de você porque você não está lá. E às vezes isso é tentador e você quer estar no meio deles, mas não pode estar. Calma, que tudo tem seu tempo. Vai chegar um dia em que você vai dar graças por não estar junto deles. Porque como diz o apóstolo Pedro aqui, aquele que está preparado para julgar, trará todas essas pessoas à sua presença e exercerá sobre elas o seu justo juízo.
Portanto, irmão, Pedro está descrevendo que aquele nosso velho estilo de vida, de devassidões, paixões, bebedices, até orgias, entregues ao sexo, ao pecado, glutonarias, idolatrias abomináveis, tudo isso morreu em você, irmão. Isso estava em você porque você estava morto. Hoje o perdão de Cristo em você te deu vida. Ou seja, você ainda não sabe, mas Cristo te colocou agora de pé diante de Deus, porque todos os outros estão caídos e mortos. E essas pessoas podem até estranharem isso, que você não está indo mais com elas, você não sabe o que é a vida, que você está perdendo a vida. Vou te lembrar uma passagem do Evangelho, que Jesus Cristo disse, e mais uma vez está sendo lembrada hoje: aquele que achar sua vida aqui na terra, vai perder a vida que Deus preparou no céu. Mas aquele que perder a sua vida aqui da terra, por amor a Ele, vai achar a sua vida lá na glória. Jesus está falando, se você viver a sua vida aqui, do jeito que você quer, você vai perder a vida que eu reservei para você. E essa é a verdadeira vida. Mas se você rejeitar essa vida, se você me der a sua vida para mim, o que é der, irmão? Fala, eu não vou fazer o que eu quero mais, eu faço o que você quiser, Senhor. Você está dando a sua vida para Ele. Então você está confiando nele. Primeiro, você está amando Ele. Em segundo lugar. E em terceiro lugar, você está depositando o que você não vê nas mãos dele. E isso haverá recompensa de Deus. Lembra-se disso. Então, irmão, é natural que o mundo ache estranho isso que está sendo falado aqui agora. O mundo vai achar estranho o que os cristãos vivem, o que os cristãos falam. Porque eles não têm o discernimento que você tem. Ele não sabe o que você sabe. Ele não sente o que você sente. Ele não chora quando ouve falar de Jesus morrendo na cruz como você chora. Se arme com isso. Entenda, você não entende. Se entendesse, talvez você estaria chorando 2 vezes mais do que eu estou chorando agora. Você já se sentiu estranho por causa da sua fé? Em algum lugar que você foi? Você percebeu que você era diferente? Chegou em algum lugar, as pessoas ficaram olhando esquisito para você? Às vezes você foi por meio daquele lugar onde você estava antes. Você está numa festa e está aquele povo que veio daquele lugar, acabou um culto, foi lá, te olharam estranho. Foi? Acharam esquisito porque você estava falando da Bíblia? Eles acharam esquisito? As pessoas te olhou do pé à cabeça, como medindo você, querendo no olhar te desprezar? Pois se isso aconteceu com você, isso é um bom sinal. Fizeram exatamente isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era estranho, era esquisito. Eles mediam ele de baixo em cima. Fizeram exatamente isso com os apóstolos e com a igreja primitiva. E com todos aqueles que amaram a Deus em primeiro lugar. E todos aqueles que colocar Jesus como o Senhor da sua vida. Você, um estranho na terra, levante sua mão ao céu, dê graças a Deus. Você está do lado do estranho dessa terra. Porque se as pessoas te festejam e se alegram, se as pessoas acham você bonito, se as pessoas querem te copiar, é porque você tem um mau sinal. Alguma coisa não está certa em você. Porque o mundo não gosta de Jesus e vai odiar a todos que se parecer com ele. Você pensa que o mundo odeia você? Não. Ele odeia com quem você está se parecendo. O mundo odeia Deus. Odeia Cristo. Então, se o seu esforço,
a sua santificação diária, se está causando estranheza, se está fazendo as pessoas te olhar torto, isso é um bom sinal, irmão. É um sinal de que você está cada dia mais se parecendo com aquele que não só foi rejeitado, mas o ódio foi tanto contra ele que mataram ele. Eles não suportavam de ver aquele santo homem, Jesus Cristo, andando entre eles e falando a verdade, pregando o evangelho. Deus é justo juiz, irmão. Continue firme na graça do Filho de Deus, porque estas pessoas hão de dar conta contra tudo aquilo o que elas fizeram ou não, ou simplesmente rejeitaram. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno, irmão. Só continuar a ficar sem fazer nada. Pronto. Todo aquele que não faz caso da morte de Jesus, aquele que olha, você não precisa xingar o homem que está na cruz ou cuspir na cruz. Basta você olhar, não fazer caso e ir embora. Já está condenado. A condenação no passado era aqueles que desobedeciam a Deus. A condenação de agora são aqueles que não creem no Filho de Deus. Significa que a condenação de hoje é todo aquele que rejeitar Jesus como Salvador, todo aquele que não crê que Ele é o Cordeiro, todo aquele que não aceitá-lo como seu Salvador, já estão condenados. Você não precisa fazer nada de mal. Às vezes alguém fala, não faço nada de mal, eu não sou uma pessoa ruim, eu ajudo. Não importa. Você crê que Jesus é Salvador? Não, nem creio. Está condenado. Ponto final. Está condenado. Rejeitou a salvação. E o peso da condenação é elevado demais. Só porque rejeitaram o Salvador. Deus pagou um preço alto, irmão. É como se alguém te desse algo maravilhoso, sorrindo. Alguém te traz algo maravilhoso e aquilo vai te ajudar e vai te curar. E quando ele vai te entregar, você cospe no que aquele homem está trazendo. E você cospe no rosto de quem está trazendo. Tenta imaginar agora o tamanho da decepção desta pessoa que está te trazendo. Tenta imaginar. A pessoa está te trazendo algo maravilhoso, é um bem para a sua vida, é um bem que vai mudar a sua vida, e ele vem e estende para você, ele acredita que você vai saltar de alegria, de felicidade. Você olha para aquilo que ele está trazendo, olha para ele e cospe na cara dele. E cospe naquilo que ele trouxe. Imagina o sentimento de decepção daquela pessoa. Esse é Deus, quando for julgar a humanidade que rejeitou o seu filho. Eles pisaram no sangue do filho. Pisar, irmão, é quando você olha uma coisa, não faz caso daquilo, e passa por cima e vai embora. Não é assim. Bem-aventurado é aquele que chega de frente e vê a morte desse homem e se ajoelha e fala, eu não tenho coragem de passar por aqui. Cai de joelho confessando os seus pecados e assumindo a culpa daquela morte. Esses são os bem-aventurados, aqueles que aceitaram o pagamento da sua dívida. E aqui no versículo 6, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Os homens podem até te julgar pelo seu modo de ser hoje, de viver. Você pode estar morto na carne, mas você está cada vez mais vivo em espírito, porque o que vale não é o que os homens pensam, mas o que Deus pensa sobre nós. Essa carta aqui, irmão, essa mensagem foi escrita para os cristãos que agora estão mortos. E que naquela época estavam desanimados.
ou até mesmo preocupado. E o apóstolo Pedro manda essa carta para animá-los e dar força para eles, para que não desanimem, ou seja, não desfaleçais na fé. Porque para isso é o Evangelho. O Evangelho você tem que abraçá-lo e amá-lo por toda a sua vida. O Evangelho ali foi pregado para todos, irmãos, para todas as pessoas, e ainda hoje continua sendo pregado para todas as pessoas. 2 caminhos, o do perdão em Cristo Jesus e o seu próprio caminho, e é o caminho aonde no final dele você vai ter que pagar a conta. Se você não aceitar o pagamento que é de Cristo, você sozinho vai ter que pagar essa conta. E eu já te adianto dizendo, é impossível pagá-la. Por isso, serão jogados no lago de fogo. Portanto, para aqueles do passado que caluniavam, que falavam mal, serão julgados. Mas aqueles que guardaram a fé, irmão, em Jesus Cristo, estes viverão para sempre. E é esse o nosso destino. É isso que a gente deve estar procurando e buscando. Vida eterna em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a vida eterna. Vamos ler aqui, para não se estender muito, eu já vou ler aqui o restante dos versículos, do 7 ao 11 novamente. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O apóstolo fala o tempo todo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Para aquilo a qual Deus é glorificado em nós. Portanto, irmão, sejamos cautelosos, cuidadosos, sóbrios, como ele está falando aqui. Devemos estar em constante oração. Qual é o momento de você orar? Sempre. Sempre que você puder. Mas eu vou te dizer o momento em que você precisa mais orar. É quando você tiver com desejo de fazer algo que não agrada a Deus. Quando te der esse desejo, lembra-se disso que está sendo falado hoje. É esse momento que você deve ter força para cair de joelhos. Não é fácil você ajoelhar bem no momento da tentação, porque é o momento em que a sua carne está com o desejo forte, a flor da pele, mas é o momento que você precisa orar para resistir o mal. Não consegue ajoelhar? Não importa, irmão. Ore de pé, ore sentado, clame a Deus. Lute contra o pecado. Este é o gigante da nossa vida. Lembre-se, mantenha sua mente sempre clara, acesa. Por isso você precisa estar sempre orando, lendo a palavra, se ajuntando com os irmãos. O afastamento do nosso meio, irmão, só vai te enfraquecer. Ninguém consegue ser crente fiel sozinho. Tem gente que acha que ele é a igreja sozinho. Não é, mentira. Isso é mentira do diabo. A igreja é um conjunto de pessoas, não uma pessoa sozinho. É aqui, irmão, que você vai ouvir coisas que você às vezes não quer ouvir. Mas é aqui que você vai ouvir o que você precisa ouvir. É aqui que Deus vai às vezes usar de alguém na palavra, na pregação, ou num testemunho, ou alguém saindo daqui vai conversar com você no particular, para que a gente continue permanecendo diante de Deus, irmão, clamando, orando, tendo, executando a vontade de Deus. Não esqueça de orar. E aqui no versículo 8 também fala
sobre amor. O amor que deve estar em primeiro lugar sempre. Aqui fala que a gente deve ter ardente amor um para com os outros. Somos uma família, somos irmãos, como hoje aqui nós nos alegramos com os irmãos, né, que Deus ajudou, que Deus abençoou. É assim que a gente faz, está sempre pronto para perceber quando o irmão está fraco, quando o irmão está abatido. Uma irmã, né, que há algum tempo não congregava aqui conosco, mas estava congregando em outro lugar, nós nos alegramos com a presença dela. Esse amor um para com os outros, é isso que o Pai quer, irmão. Toda mãe que está aqui, mãe e pai, fica feliz quando os irmãos se amam e se dão bem. Quando vê filho com sobrinho, com neto, pode pegar as irmãs que têm neto. Se elas não ficam felizes quando vê a família em casa, um falando com o outro, conversando com o outro, ajudando o outro, e você acha que Deus é diferente de nós nisso, irmão? Ele se alegra com isso. Faça assim, e as suas orações terão ainda mais força e mais poder. Um pai, ele atende o filho, mas quando o filho não é lá muito obediente, a gente fica olhando para o filho um tempão para tentar entender por que ele está me pedindo isso. O que será que ele quer fazer? Aqui em casa, assim, a menina ela vem pedir alguma coisa, eu fico olhando nela para tentar entender né, a leitura corporal. Né? Ainda mais quando é uma coisa muito boa que está pedindo, uma coisa que a gente quer que faça, aí a gente acha estranho mesmo. A gente vai achar até alguma coisa por trás disso aí. Mas quando é um filho que é obediente, é um filho que ama o pai e a mãe, é um filho que é esforçado, quando ele pede, irmão, ele não pensa muito. Ele não pensa muito porque ele sabe, ele conhece o posicionamento daquele filho. Ele atende. Por isso a Escritura diz, não sou eu, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Justo é aquele que se enquadra na vontade de Deus, irmão. Às vezes a gente passa apertado, pede oração para um e para o outro, e ao mesmo tempo vai vivendo a vida como a música do cantor, a vida deixa a vida livre, vida leva eu. Não adianta as orações, irmão. Entenda, irmão, somos filhos de Deus, e para você carregar esse título de filho de Deus, você não pode mais andar como nós andávamos antes. O amor é a virtude suprema da graça. O amor divino de Deus em nós, ele é tudo, ele é o poder máximo que Deus já colocou em nós, para nós vencermos o mundo através do amor. O amor, ele não é igreja. E ele nos dá poder e capacidade para perdoar e para suportar uns e os outros aqui. O amor encobre pecado. Como assim encobre pecado? Ele não desnuda o irmão. Antes, cobre o irmão. Assim como os filhos de Noé cobriu Noé, sem olhar nele. Se você vê um irmão que está errando ou pecando, não comente com ninguém. Ore ou fale com ele. Busque a correção. Lembra-se, se fosse você queria ser tratado de que forma? Pense assim, você está amando o seu irmão. O amor, irmão, o amor divino, ele leva as pessoas ao perdão e à restauração daquele irmão. Como a gente ouviu ontem na live, até hoje, a irmã não queria mais saber de se ajuntar com mais ninguém. De tanto sofrimento e de tanta decepção. E é óbvio que isso é compreensível. Mas com cuidado, com jeitinho, com amor, né? A gente foi tratando, cuidando e veio se aproximando e se encostando uma ovelha machucada, atropelada. Imagina a ovelha passando por baixo de um carro, atropelada, faltando
pelos do corpo, magra, machucada. Tenta encontrar um animal na rua nessas condições, machucado, chutado pelas pessoas. Tenta se aproximar desse cãozinho para você ver o que ele vai fazer. Ele vai correr de você, porque está completamente traumatizado. Mas com cuidado, com jeitinho, nós vamos trabalhando para a glória de Deus. Sempre se coloque no lugar daquela pessoa, irmão. Sempre. Porque quando você fizer isso, você vai entender exatamente como você deve lidar com aquela situação. Se fosse eu, o que eu queria que fizessem comigo? Assim você vai ouvir, você vai aconselhar com cuidado, como se estivesse aconselhando os seus filhos. Você vai dar força, o seu coração vai chacoalhar quando falar, põe a mão no bolso, tira aí tanto e dá para essa pessoa. Se fosse seu filho, você ia dar? Ia dar, Senhor. Então faça, porque é meu filho. Amor, irmão. Abra tua mão generosamente, porque nós não podemos cobrir o que foi feito para nós. Mesmo assim, Ele nos oferece uma vida com glória no céu. Sabe o que é glória, irmão? Não dá para explicar a riqueza e o prazer e as bênçãos e os galardões que a gente vai receber. Não vai receber nada disso por seu mérito. É pela bondade e a misericórdia de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E aqui no versículo 9, ele fala sobre a hospitalidade, sede hospitaleiros. O que está pedindo para nós está sempre pronto, irmão, para receber e abraçar as pessoas. A gente tem que ser hospitaleiros, sem murmurar, com o coração aberto para receber o próximo. Mesmo que isso seja um sacrifício para você. Isso é um sinal da prática do amor. Eu confesso que eu tenho visto isso muito aqui. Nesse grupo, o carinho que um tem pelos outros. O Cristiano está mais quietinho ali, né? Porque eu tive uma conversa com ele e o Cristiano é um bom menino. Está sendo obediente. Isso é um bom sinal também. Portanto, irmão, não adianta dizer: conheci o evangelho verdadeiro, mas a sua vida está sendo transformada. Porque se não tiver, era melhor que se não tivesse conhecido. Porque a Bíblia fala que aqueles que conheceram e não obedeceram serão julgados com mais duro rigor. É como se Deus estivesse dizendo: ó, eu te dei, eu te mostrei a graça, a verdade. Eu te dei a oportunidade de conhecer a verdade, mas a sua vida não mudou. Se eu tivesse feito o que eu fiz na sua vida, com aquele bandido que está lá no pavilhão 9 agora, de não sei da onde, talvez ele estaria me dando frutos 100 por 1. Isso está na frase de Jesus Cristo, quando ele olha para aqueles homens, depois de fazer um discurso glorioso, e no final daquele discurso, os homens queriam pegá-lo. E ele falou: ai de ti, Cafarnaum e Betsaida. Se lá em Sodoma e Gomorra, sabe aquele lugar perverso, cheio, né, de toda a devassidão? Se lá tivesse sido feitos os sinais que foram feitos na sua frente aqui, na cara de vocês, se esses sinais tivessem sido feitos lá, provavelmente muitos teriam se convertido. Por isso eu vos digo: vocês serão julgados com mais duro rigor. Palavras do nosso amado Salvador, do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Portanto, irmão, não tem mais volta. Não tem outro caminho. Entrega a sua vida. Entrega a sua vida para Deus. E não tem por que não entregar, porque só tem coisas boas para te dar. Só tem bênçãos que Ele está nos oferecendo à frente. E aqui está falando no versículo 10
sobre ministrar os dons. O ministrar os dons aqui também sobre servir uns aos outros, cada um conforme o dom que você recebeu. Se você ainda não percebeu o dom que você tem, vai orar, irmão, clama a Deus. Aquilo que você faz de melhor, a habilidade que você tem é um dom. E você não precisa fazer só aqui. Óbvio que não é aqui. A gente manifesta os dons que Deus nos dá para todos aqueles que estão perto de nós. Irmão, use sua vida para fazer o bem ao próximo. Desgaste a sua vida. Permita que quando você estiver velho, doente, numa cama, você possa saber, enfim, eu entreguei a minha vida, Senhor. Hoje eu não tenho condição de sair desta cama. E assim você vai descansar, mas em paz, sem remorso. Porque a Bíblia está mandando a gente aqui nesse versículo fazer o nosso melhor, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus se manifesta de muitas maneiras, que é o que está dizendo aqui. Cada crente recebeu um dom espiritual. E, portanto, irmão, você não pode ficar parado. Está esperando o quê? Somos mordomos dos dons de Deus para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. E no último versículo, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para sempre. Amém. Ou seja, falando em servir. Se alguém fale segundo a vontade de Deus, não o que você quer. E qual é a vontade de Deus? É o que está registrado na sua palavra. Se alguém serve, irmão, sirva com vontade, não por força, porque nisso não tem recompensa. Para que em todas as coisas que a gente vai fazer, o nome de Deus apareça e sempre seja glorificado. Servir, viver a nossa vida, deve ser o objetivo final para a glória de Deus, como o apóstolo falou aqui o tempo todo. Não fazendo nada por apenas fazer como se fosse obrigado. Por isso você deve buscar em oração que Deus enche o seu coração do Espírito Santo, porque fazendo isso o amor entra, e aí você não faz nada por obrigação, você vai fazer porque você ama Jesus. E que toda a glória da nossa vida, tudo que fizermos, seja de Jesus. Que tudo que nós fizermos de bom, socorrermos alguém, que tudo isso seja para a glória de Deus. Então, irmão, finalizando aqui, né, nós vimos aqui que diante de um mundo tão hostil e tão próximo do fim, nós ainda somos achados aqui no meio de tanta gente perversa como pessoas que temem a Deus e amam a Cristo. E por isso vocês estão aqui. Mas nós devemos abandonar o passado da nossa própria vida, que é pecaminoso, e viver uma vida sóbria, com consciência. E isso você só vai conseguir debaixo de oração, estudo e leitura da palavra. E aí você vai entender que a vida de um cristão é servir uns aos outros. Esse é o grande propósito da nossa vida. Se Deus te chamou para ser a semelhança dele, entenda, irmão. Se Deus quer que você seja como ele, o que Deus fez por nós? Se não foi a vida o tempo todo servindo nós, a humanidade, Deus como um rei, como um poderoso supremo, o que ele podia fazer? Ficar sentado num trono e ser servido. E ficar esperando que a gente fosse lá e dar coisa para ele, e ele não fazer nada. Ao contrário, ele nos deu a vida do Filho. Ele abençoou nós com todas as sortes de bênção que os seus olhos possam ver. Deus o tempo todo nos servindo. E ele nos chamou para aparecer com ele. Então o que você acha que Deus está esperando de nós?
que nós sejamos servos de um dos outros, servindo, fazendo com que na nossa partida o nome de Deus seja glorificado através da falta que vamos fazer para aqueles que ficaram. Não seja alguém que quando vai embora as pessoas se alegram, porque vão parar de sofrer. Seja alguém que eles vão chorar, porque sabe que agora as coisas não vão ficar muito bom para eles. Aquele homem amoroso, aquela mulher amorosa, aquele que a gente, quando precisava, sempre estava com a mão estendida. Viver a glória de Deus, irmão. É para isso que Deus nos chamou. Esse é o único objetivo da nossa vida. Então aqui Deus está chamando a gente para não ficar parado, irmão. E nessa pregação que está sendo lida 2000 anos depois, está falando, não fiquem parados. Deus está chamando a gente para agir. Agir segundo o propósito daquilo que Ele nos chamou. Ou seja, como nós estamos reagindo através do sofrimento? Às vezes só pedindo oração, ou estamos fazendo alguma coisa, ou seja, estamos recebendo o que a gente está, mas a gente vai continuar pagando com bem tudo aquilo que nos fizerem por mal. Não vamos desistir, irmão. Portanto, irmão, para encerrar essa pregação, eu quero pedir à igreja para orar, pedindo a Deus força, direção, pedindo a Deus para que Ele derrame sobre nós do seu Espírito. Se porventura tem alguém aqui que ainda não sentiu o coração queimando, peça, busque. Vamos orar, vamos pedir para que Deus tome conta da nossa vida, para que Deus governe a nossa vida. Não rejeite essas exortações. Essa aqui é um tipo de igreja que não vai encher muito. Não vai encher porque aqui não vai pregar facilidades da vida. Aqui nós vamos ouvir que somos servos de Deus. Nós estamos aqui a um só propósito: servi-lo e amá-lo em primeiro lugar. Portanto, irmão, eu peço à igreja que nesta oração peça, ore. Ah, mas eu não estou orando. Na sua consciência, peça por todos nós. Pede para que Deus nos ajude, dê força, para que a gente continue firme aqui, para que Deus não deixe faltar uma verdadeira pregação, uma pregação que pregue o evangelho de verdade, uma pregação que não esteja aqui para agradar nem esse nem aquele. Porque nada disso, irmão, trará retorno e nem redundará em glória para Deus. Nós temos que ler a mensagem e entender o que o apóstolo realmente estava dizendo naquela época. E aí a gente fazer a aplicação para o nosso momento. E a aplicação é a mesma. Você está vivendo para a glória de Deus? Será que o que a gente fala está combinando com o que a gente vive? Eu conheci o verdadeiro evangelho. Agora sim, eu sou um cristão. Se esforce, irmão. Desde mim, aqui, a todos vocês. Eu estou chorando porque eu sei que eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que fazer mais. Deus quer mais. A gente tem que dar tudo que a gente puder. Tem que fazer mais. Não desanime. Foi para isso que Ele mandou o Espírito Santo, para acrescentar força quando faltar. Lembra-se, irmão, difícil não é ficar em pé, difícil é cair de joelhos na hora da tentação. Aí que está difícil, é a hora que você deve clamar e pedir ajuda a Deus. Vença o mal, irmão, clamando a Deus, orando, ajudando, servindo. Deus não deixará faltar nada a nenhum de vocês. Deus deu o Filho. O que você acha que Ele não vai fazer? Você acha que tem mais alguma coisa maior do que dar um filho para morrer por nós, em nosso lugar? Nós fomos de uma vez por todas adotados como filho. Deus não desistirá de nenhum de nós.
Aplica isso no seu coração. Ame a Deus. Não desista dele também, irmão. Porque Deus tem algo muito melhor e mais maravilhoso pra gente. Não é agora, mas ele vai ser entregue para nós no dia da nossa partida. Creia nisso, confie nisso. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Agora Amém. eu volto aqui à direção do culto para nossa irmã Esther. Glória damos a Deus por essa maravilhosa palavra, irmãos. Agora nós temos que agradecer ao nosso Deus com uma oração. E eu gostaria de saber quem que vai orar para nós. Pode abrir o microfone, irmãos. Um de cada vez. A irmã Adriana pode orar para nós, irmã Adriana? Sim, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Só um minutinho. Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, neste momento, Pai, estamos aqui te agradecendo, Senhor, por mais, Senhor, um aprendizado da Tua palavra, Senhor. O Espírito Santo, dê-nos sabedoria e entendimento para compreender, Senhor, o que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que é a Bíblia Sagrada, Deus. Pai, abençoe esse culto maravilhoso, foi aberto em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, cada um de nós, Pai. E cada vez que essa palavra for lida, Senhor amado, nós venhamos compreender e exercitamos ela a cada dia de nossa vida, Senhor. Que não só ouvir, Senhor, mas devemos colocá-las em prática, Pai. Abençoa, meu Deus, a Tua filha, nossa irmã Esther. Abençoa nosso pastor Josafá cada vez mais. E todos esses irmãos queridos que estão aqui, Pai. E os demais também que não puderam estar. Te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e reina por toda a eternidade. Amém. 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 Agora eu vou passar a condução do culto para o nosso irmão Josafá, que irá finalizar o culto com a bênção apostólica. Deus abençoe a todos.